Olá, tudo bem com vocês? Ao longo do primeiro bimestre, com meus alunos do terceiro ano do ensino médio, eu falei bastante sobre cidadania. Voltamos até Grécia e Roma antigas para vermos como que era a cidadania naquela época. Depois, fizemos uma comparação entre a cidadania antiga e a cidadania moderna. Dentro já da cidadania moderna, analisamos as ideias de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. E então entendemos o significado de cada um desses direitos. Depois, analisamos alguns textos de lei. Analisamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal de 1988, analisamos também trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Maria da Penha, para que pudéssemos nos familiarizar com textos de lei, com essa linguagem do direito, e para que pudéssemos ver como que os direitos são garantidos por meio das leis. Uma coisa muito importante para que a cidadania aconteça é a participação política. Ao longo dos próximos dias, aprofundaremos essa questão da participação política. Para que a cidadania se concretize, se efetive, é necessário que as pessoas sejam ativas, que as pessoas participem, que as pessoas se interessem pela cidadania. Se não houver participação, os direitos não são garantidos, não são efetivados na prática. Se não tiver participação, nós nos tornaremos pessoas alienadas. Nos jogaremos nas mãos de quem está participando. Então é muito importante que todas as pessoas entendam a importância da participação política. Um político italiano chamado Giacomo Sani fala que existe três formas de participar da política, três níveis de participação política. O primeiro nível é o nível que ele chama da presença. O que é o nível da presença? É a pessoa que participa da política de uma forma mais passiva. É uma participação, só que não é uma participação ativa. Que exemplo nós temos de participação no nível de presença? É aquela pessoa que participa de reuniões, então ela está presente, por exemplo, em uma reunião do partido político, em uma reunião de um grupo ali do bairro, ela está ali presente. Mas ela apenas participa da reunião. Ela não se envolve ativamente, ela está ali presente, ela está por dentro do assunto, ela está envolvida, só que de uma forma passiva. Outro exemplo, uma pessoa que está bem informada, que lê notícias sobre política, que assiste programas sobre política, aquela pessoa que busca um entendimento sobre política. Só que repare, é uma participação ainda só por presença. Essa pessoa está presente ali na política, está acompanhando o noticiário, só que é uma pessoa que não está ativa. Então esse é o primeiro nível, são aquelas pessoas que participam de reuniões, que buscam informações, mas não agem de uma forma mais atuante. O segundo nível, Giacomo chama de nível de ativação. É quando a pessoa começa a sair da passividade e a entrar num nível de atividade política um pouquinho mais intenso. A pessoa que está nesse nível 2, esse nível de ativação, é aquela pessoa que, por exemplo, participa de campanhas eleitorais. Então ela está ali, ela faz, por exemplo, propaganda de um candidato que ela gosta. Então ela está ativa, ela está não agora só recebendo informações, mas ela está ajudando, por exemplo, a divulgar uma ideia, divulgar um candidato. Aquela pessoa que defende um partido, que defende uma ideia, aquela pessoa que debate nas redes sociais, aquela pessoa que de alguma forma se engaja, certo? Mas existe um nível mais profundo, que é o nível 3, que é o nível da decisão. O que é o nível da decisão? É quando a pessoa consegue
participar ou até tomar decisões políticas relevantes para a sociedade. É aquela pessoa que decide direta ou indiretamente os rumos da política. Um exemplo bem básico de participação decisiva é a eleição. Quando você vota, quando você está lá presente no dia das eleições, você vai ali até a urna e você coloca o seu voto, você está sendo decisivo. Por quê? Porque o teu voto vai ajudar a somar votos para um determinado candidato e esse candidato pode ser eleito. E você ajudou a decidir os rumos da política. Outro exemplo é quando você sai candidato. Você então não apenas recebe notícias, você não apenas defende um candidato, mas você vai lá e se torna o candidato. Então você se torna um candidato a vereador, a prefeito, etc. Esse é um nível decisivo, porque se você ganha a eleição, você vai ter todos aqueles poderes que aquele cargo lhe atribui. Então, se você se torna um vereador, você passa a ter poder de votar projetos de lei, de propor projetos de lei, de fiscalizar o poder executivo. Se você se torna prefeito, você passa a ter o poder de administrar uma cidade, de escolher pessoas para os cargos ali do poder executivo. Outro exemplo é quando você... Aqui é um exemplo bem simples. Você faz um abaixo-assinado. Você se levanta, organiza um abaixo-assinado, recolhe assinaturas para poder reivindicar alguma coisa. Isso é um nível decisivo, porque o teu abaixo-assinado pode gerar um efeito prático na política de onde você está. Então, aqui eu coloquei para vocês 3 níveis de participação política. Então, repetindo, primeiro, o nível da presença, que é quando a pessoa participa de uma reunião, se informa, ela está presente ali, mas ainda de uma forma passiva. Segundo nível, o nível da ativação, que é quando a pessoa já vai para uma ação política um pouquinho mais concreta. Então ela participa de campanhas eleitorais, de militância, de propagandas, enfim. E o terceiro nível, mais profundo, o nível decisivo, que é quando você vota em alguém, quando você se candidata, quando você faz um abaixo-assinado, quando você organiza uma reunião e aquela reunião tem um poder de decisão para a cidade, para o local onde você vive. Não importa o nível, ninguém é obrigado a ser candidato, ninguém é obrigado a votar em alguém. Você pode chegar lá no dia da eleição e votar em branco. Mas é importante que nós sejamos participantes de alguma forma da política. Que nós sejamos atentos, que nós busquemos informações, que nós aprendamos que a cidadania só acontece se nós formos para a prática, se nós formos participativos. Então eu espero que vocês não sejam alienados, que vocês não fiquem totalmente por fora da política, mas que vocês participem, seja no nível 1, 2 ou 3, mas que participem de alguma forma dessa coisa tão importante para os rumos da nossa sociedade. Um abraço, até a próxima.